Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal para programar. É só começar. E o assunto de hoje é métodos com retorno. Então, vamos lá. As características de um método com retorno são as seguintes. É um método que sempre tem um retorno como saída, diferentemente do void, que não retorna. Ele é semelhante a uma função. É como se você fosse criar uma função na linguagem, ou em qualquer linguagem de programação. Ele necessita de um tipo na declaração. Diferentemente do void, como nós vimos, não é necessário um tipo. Ele pode retornar, entre outras coisas, valores, objetos, coleções, textos, entre outros elementos. Pode receber parâmetros de entrada ou não. Uso obrigatório da palavra return para a saída. Abaixo você vê a sintaxe de um método com retorno. Você precisa colocar o tipo do método, o nome do método, o parâmetro, se ele existir, entre parênteses, entre chaves, o código do método e no final do código o return, o objeto que será retornado. Então, vamos lá para o C# para a gente entender como é que a gente vai implementar isso. Eu estou aqui com o nosso projeto primeira classe e para mostrar então esse método com retorno, eu vou fazer algumas alterações aqui na nossa classe torneira, inclusive no nosso método abrir. O método abrir, que era void, eu vou transformá-lo num método de retorno. Ele vai ser um método booleano. Olha aí, o tipo, booleano. Ele continua recebendo o parâmetro opção. Aqui está marcado por quê? Porque nós precisamos, como eu disse, no final do método, nós precisamos colocar return, que é o retorno dele, ok? E o que ele vai retornar? Nesse caso aqui, ele vai retornar o estado, a propriedade estado. Então, olha aí, o método com retorno, ele é o seguinte, olha lá. O tipo dele, se ele recebe parâmetro ou não, aqui eu estou mantendo o código. Ó. Se a opção é igual a 1, estado recebe true. E aí, após receber o valor true, eu vou retornar a propriedade estado. Ok? Então vejam que ele é um método com retorno. O método fechar vai continuar sendo um método void que vai trocar o valor da propriedade estado para false. Ok? Bom, então vamos lá para a nossa classe Program CS fazer as nossas alterações. Antes da gente falar o return do método abrir, nós falamos no início, nas enumerações das características, que ele é semelhante a uma função. Então, se eu fosse, por exemplo, fazer uma alteração no nosso programa para mostrar para você como você trabalha com uma função e como você vai pegar o retorno do método para aplicar onde você quer. Bom, basicamente, para criar uma função, eu vou duplicar aqui essas linhas aqui. Vocês já vão entender o que nós vamos fazer aqui. Ó. Eu vou dar um espaço aqui, vou dar outro espaço aqui, só para efeito de organização, ok? Então vamos lá. Beleza. Aqui eu vou pedir para digitar a quantidade. Isso aqui é só para demonstrar o uso de uma função para comparar com o método que retorna, tá? Então eu vou manter do tipo inteiro, vou chamar de quantidade. Ok, bacana. E aqui, ó, eu vou criar então uma função para calcular o preço
que o usuário vai pagar pela quantidade de torneiras que ele comprar. Então, logo abaixo aqui, ó, vou chamar ela do tipo static. O que ela vai fazer aqui? Ela vai ser do tipo double, ok? Vai ser double calcular. E aí, o que eu vou receber de entrada nessa função? Eu vou receber exatamente um parâmetro do tipo double, que vai ser valor, e vou receber um parâmetro do tipo inteiro, que vai ser o... vou chamar de quant, tá? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, vou abrir e fechar chaves e já vou colocar aqui um return do valor vezes a quantidade. Ok, está feita a nossa função. Beleza? Então aqui agora, ó, quando eu chamar o método abrir, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Vou fazer uma alteração aqui, que vai ser a seguinte. Eu já vou verificar qual é o valor do resultado do método abrir. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou chamá-lo do mesmo jeito, né? Então, olha lá. Se o método abrir do objeto torneira recebendo o parâmetro escolha for igual a true, ou seja, se o retorno do método for igual a true, ok? Opa, tinha um erro de sintaxe aqui. Se o retorno do método for igual a true, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o torneira.fechar. Ou seja, se a torneira estiver aberta, eu vou mandar fechar essa torneira. E aqui, ó, eu demonstrei para vocês, apenas a título de comparação, criando uma função para calcular o valor que o usuário pagará caso ele venha comprar aqui, né, uma torneira com quantidade e tal. Isso aqui foi só para demonstrar a sintaxe, ok? Então veja bem, veja como ela é semelhante, por isso que eu falei, ó, o método ele é bem semelhante a uma função, beleza? Se a gente quiser, a gente não precisa nem usar essa função aqui. Mas eu vou também fazer uma codificação aqui, ó, para falar quanto que o usuário vai pagar nessas torneiras aí. Então eu vou copiar essa linha aqui, ok? Vou colocar ela logo acima. Vou dizer assim, ó, valor a pagar dessa compra, né? Valor a pagar. Vou colocar uns 2 pontos aqui para ficar arrumadinho. Vai ser, eu vou dizer o seguinte, eu vou passar aqui, ó, já a própria função concatenada. Então, eu vou passar calcular, recebendo quem? Recebendo a quantidade, né, e o preço. Então, vamos lá. Preço, que é o que o usuário vai digitar, vírgula, a quantidade. Então, eu já vou passar como um retorno aqui do objeto que foi
concatenado, né? Vamos fechar aqui o parêntese. Ok, está pronto o nosso programa. Vamos dar um Ctrl F5 para a gente ver o que vai acontecer com esse programa agora. Olha aí, a primeira coisa que o programa pediu, o preço da torneira. Vou colocar aqui 30, ok? Digite a quantidade, vou colocar aqui 10. Aí, mesma coisa que o programa fazia anteriormente, digite uma opção, vou digitar a opção 1 para que a torneira fique aberta. Olha lá, o valor a pagar é 300, obviamente, porque a gente chamou a função calcular. Olha lá. Recebendo como parâmetro o preço informado e a quantidade, né? O preço informado e a quantidade. Eu digitei a opção 1, ou seja, a torneira estava aberta. Obviamente, quando foi feita a checagem aqui, ó, se a torneira estivesse aberta, nós faríamos com que ela fosse fechada. Olha aí. Então, quando eu pergunto aqui embaixo, a torneira está aberta? Não, é falso. Por quê? Porque nós já fechamos essa torneira no passo anterior. Beleza? Foi isso que nós fizemos então aqui no nosso programa de hoje. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.